Olá pessoal, vamos começando aqui mais um treinamento do Trader Gráfico, com o objetivo hoje de falar sobre calibração de estratégias. Já faz algum tempo que eu não faço nenhum treinamento sobre esse assunto, a gente anda dando muito enfoque para o robô propriamente dito, mas todo robô um dia precisou ser calibrado. Tá? Então a calibração de estratégias nada mais é do que o conjunto de testes que nós fazemos para encontrar novos robôs ou para aprimorar robôs que já existem. Muitas vezes a gente percebe durante a operação real, lá no dia a dia, que algumas coisas podem ser melhoradas, alguns efeitos podem ser anulados ou incorporados ao robô. Isso faz com que a gente mude algumas regras de alguns robôs e a gente precise testar de novo no passado, ver se isso funciona. Tá? Então a calibração nada mais é do que testar as nossas teorias nos gráficos passados para ver se ela funciona. Para isso tem algumas artimanhas. Tá? Eu estou aqui com um gráfico aberto do mini índice futuro, o mini Ibovespa futuro, no gráfico de 30 minutos, um gráfico intraday aqui de 30 minutos, para mostrar como a gente calibra um sinal com várias variáveis de forma mais rápida, de modo a não perder muito tempo com as calibrações. Eu vejo muita gente fazendo calibração que demora 2, 3 dias para terminar. Isso não chega a estar errado, tá bom? Não chega a estar errado. Mas não é necessário fazer dessa forma. A gente pode fazer calibrações muito mais rápidas, tá, do que esses 3 dias, simplesmente aumentando o passo entre as variáveis, e eu vou explicar o que é esse passo entre as variáveis agora. Tá? Então, para começar, eu estou aqui com um gráfico do mini contrato de 30 minutos. Tá? Esse gráfico podia ser de qualquer tempo gráfico. Eu escolhi o 30 minutos aqui porque ele acaba sendo um gráfico mais rápido da gente calibrar, e para demonstração aqui ele é melhor, tá? Porque tem menos histórico. E como sinal eu escolhi o super sinal aqui embaixo porque ele tem 3 variáveis, né? Então quando a gente tem uma variável só, como por exemplo acumulação estatística, deixa eu digitar aqui, ó. Acumulação estatística, tá? Vou colocar a acumulação estatística aqui também, vocês vão ver que ela tem uma variável só. Quando o estudo tem uma variável só, como acumulação estatística, só tem esse 21 aqui dentro, a calibração ela acaba sendo rápida de qualquer forma, mesmo que você use a calibração de todos os números possíveis de intervalos, ela não vai demorar mais do que alguns minutos. Quando você tem 3 variáveis ou 4 variáveis, que é o máximo que comporta cada estudo, você vai acabar caindo em calibrações de milhões de testes, e aí sim é que a gente precisa colocar para funcionar algumas técnicas que agilizam a operação. Então vamos entrar aqui no módulo de estratégias, a famosa tecla F12, tá? Para a gente fazer alguns testes. Primeiro eu vou fazer o teste com acumulação estatística, não vou fazer com super sinal. Tá? Quando vocês forem fazer esses testes, é importante não deixar outros estudos abertos junto com aquele estudo que você vai testar. Ou autoanálise, né? Tem muita gente que deixa a autoanálise aberta aqui, ó, aqui atrás, junto com outros estudos, junto com o estudo que você vai testar. Então, se a gente der uma olhada aqui no gráfico, ó, eu coloquei aqui a acumulação estatística na minha estratégia. Se eu quisesse transformar isso num robô, eu transformaria esse sinal da acumulação estatística num robô. Então a gente vê um verdinho aqui e gera uma seta de compra ali, entrou no vermelhinho aqui e gera uma seta de venda ali, ó. E aqui em cima o super sinal, ele não está sendo usado. Da mesma forma, esses triângulos, ombro, cabeça, ombro, Fibonacci, eles não estão sendo usados, tá? Para emissão dos sinais de compra e venda. Se você deixar isso aqui aberto, quando você for calibrar, você vai ocupar espaço na memória e no processamento do seu computador com uma coisa totalmente inútil. Então, o que a gente faz? Antes da gente calibrar algum estudo, você vem aqui com o botão direito dentro do mouse, botão direito do mouse dentro do gráfico, clique em apagar tudo,
Se você tiver com a autoanálise ligada, ele vai perguntar se você deseja desligar, você coloca aqui sim. Ele apaga os objetos do seu gráfico. Isso aqui já libera bastante espaço na memória. Depois a gente vai vir e vai fechar os estudos que a gente não está usando. Como eu vou começar pela acumulação estatística, o supersinal que está aqui em cima, eu vou vir com o mouse aqui no cantinho, vou fechar o supersinal. Então, o que aconteceu agora? Eu estou com o gráfico e com um estudo que eu vou calibrar e mais nada. Isso por si só já agiliza o processo de calibração. Então, muito bem, vamos voltar aqui para a tela de estratégia, clicar aqui na acumulação estatística para comprar e para vender, operando comprado. Tá? A única coisa que eu preciso fazer nesse momento é selecionar a acumulação estatística dos dois lados para marcar compra e marcar venda. Não precisamos escolher stops agora, até porque a gente pode escolher stop mais para frente dentro do MLP. Tá? E a parte de alarme e o robô não é necessária em nenhum momento para calibração, e a parte de relatório e robô só é necessária se a gente quiser colocar algum filtro. Também não é o momento de fazer filtro agora, a gente vai fazer o filtro depois lá no MLP. Tá? E a lista de ativos pode ser útil se você quiser calibrar toda uma série, né, ou vários papéis de uma vez só. Por enquanto, eu vou mostrar para vocês como é que a gente agiliza uma calibração com os parâmetros, pulando os passos dos parâmetros. Então, a gente vai clicar aqui no botão calibrar, né? Se eu clicar no botão ver relatório, eu vou ver para o parâmetro sinais de compra e venda que a gente teve desse pedacinho de gráfico que a gente está vendo aqui, que vem mais ou menos um mês de operação. Tá? É pouca coisa e não é o ideal a gente fazer a calibração um por um, vendo no ver gráfico. Né? O que a gente vai fazer? Mudando aqui dentro o 21, a gente vai clicar no calibrar, e aí o gráfico vai mostrar para mim agora os testes que eu posso fazer. Aqui é importante a gente entender como é que isso funciona. Essa variável 1 que ele está falando para mim, nada mais é do que esse número 21 dentro da acumulação estatística, que é o parâmetro que a gente usa para calcular o desvio padrão e a média móvel. Tá? Então, a acumulação estatística usa o mesmo parâmetro para calcular as duas funções. O D2, do número 2 até o número 34, são os números que o gráfico vai testar. Então, ele vai pegar esse gráfico, vai testar a acumulação estatística com o período 2, depois ele vai testar a acumulação estatística com o período 3, com o período 4, com o período 5, com o período 6, até o período 34. E vai me mostrar todos esses 32 resultados na tela. Por que ele vai fazer isso? Porque eu estou usando aqui o passo 1. O passo 1 quer dizer que a unidade de medida entre uma variável e a próxima vai ser 1. Se eu mudar esse passo aqui para 2, a minha unidade de medida entre uma calibração e a outra, entre um teste e o outro, vai ser 2. Então, vai ser 2 o primeiro teste, acumulação estatística 2. O segundo teste vai ser o 4. Ele vai pular o teste 3. Tá? Vai ser 2 mais 2, 4. Depois vai ser 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então, ele vai fazer 2, 4, 6, 8, até o 34. Se eu colocar aqui como 3, ele já pula mais um pouco. Fica 2, 5, 8, 11, até o 34. Tá? Então, esse passo aqui, quando a gente aumenta esse passo, a gente diminui o número de testes. Fazendo isso, a gente vai deixar a calibração mais rápida. Então, vamos colocar aqui ó, de 2 até 99, com o passo 1, para a gente ver como é que vai funcionar. Vou clicar para calibrar. Aqui, ó, ele está me falando que vai demorar 1 minuto para terminar a minha calibração. Certo? Então, ele está vindo aqui, ó, cada calibração está demorando 0,63 segundos. Né? Ele está fazendo aqui, ó, todas essas barrinhas são os cálculos que o gráfico está fazendo. E aqui em cima ele está mudando, dá para vocês verem os parâmetros. Ele já está no parâmetro 41, 42. Isso assim, se você fosse fazer na mão, você ia demorar pelo menos alguns segundos cada teste, uns 20, 30 segundos cada teste, porque você tem que ir no gráfico, mudar o parâmetro, ir na telinha de estratégia, clicar em ver no gráfico, né? Muitas vezes exportar para o Excel, tratar isso no Excel.
E aqui ele já vai fazer sequencialmente, né? Cada mudança dessa daqui é um gráfico inteiro com um estudo inteiro que já foi testado e já vai cuspir para a gente um comparativo, tá? Então, em 1 minuto, 1,1 minuto, ele foi lá e testou todas as 99, na verdade 97 possibilidades, que foi do 2 até o 99. E aqui ele mostrou para a gente um relatório final, onde a gente tem algumas colunas, sendo a primeira é o papel, com o tempo gráfico. Então, o WinM15 é o papel, ponto 30. O ponto 30, é a separação entre o papel e o tempo gráfico. O 30 é o minuto do gráfico. Então, o M15 do gráfico de 30 minutos. Aí você tem o hífen 1. O que é esse hífen 1? O hífen está separando o que é papel e tempo gráfico dos parâmetros do estudo. Tá? Primeiro estudo que está no gráfico, a gente só tem um estudo no gráfico, então o 1 vai ser o primeiro estudo que está no gráfico, que é o único no caso, e entre parênteses temos os parâmetros que foram testados. Como esse estudo, acumulação estatística, né, que está aqui em cima, ó, é um estudo de um parâmetro só, dentro do parênteses só vai ter um parâmetro. Se fossem 2 parâmetros, teria 13, e seria um segundo parâmetro aqui dentro. Se fosse 3 parâmetros, seriam 3 parâmetros dentro do mesmo parênteses. Vai estar ordenado aqui pelo mais lucrativo, em primeiro lugar, até o pior prejuízo, e em último lugar lá embaixo. Todos os parâmetros aqui. Tá? A gente tem o número de operações efetuadas, o percentual de acerto, máximo de ganho seguido, máximo de perda seguido, maior ganho, maior perda, custos operacionais, se a gente tivesse configurado os custos operacionais, o que a gente não fez, por isso que está 0, mas dá para configurar na aba parâmetros, e o resultado. No caso, o resultado aqui vai ser baseado, né, em um mini contrato que a gente está usando. Resultado 25%, 20% de ganho, até aqui embaixo, perdas de 43%. Então, o que a gente achou? A gente achou que os melhores parâmetros são o 13, o 12, o 14, o 17, o 15, o 18, o 16, tá? São todos esses que apareceram em primeiro lugar aqui. Mas será que o primeiro deles é o 13, tá? Seguido pelo 12 e depois 14. Então, 12, 13 e 14 são os melhores parâmetros que estão aparecendo aqui para a gente. Se você der um duplo clique na linha, ele vai repetir a informação aqui da primeira coluna. Mas será que tinha um jeito mais fácil da gente fazer isso do que demorar 1 minuto para receber essa informação? Tem, aumentando o passo. Então eu vou fazer de novo os mesmos passos. Vou abrir a tela aqui, fechei lá sem salvar, vou clicar em calibrar. Vou voltar para aquela tela da calibração do estudo. O estudo continua com o parâmetro de 21 que eu coloquei aqui, eu não mudei ainda para 13, tá? Não quero mudar, vou colocar aqui 99. E eu vou mudar aqui o passo para 3, certo? Para vocês verem como ele vai ficar mais rápido com o passo 3. Então, olha o que ele está fazendo, ó, 2, 5, 8, 11, 14, a estimativa de 13 segundos para terminar. Olha como ele vai vindo rápido aqui, ó. Tá? A primeira calibração demorou 1,1 minuto, lembra? Essa calibração aqui, a gente já está com quase 20 segundos, ó, ela já está terminando, que é 1/3 do tempo, né? 22 segundos. E o que nós achamos aqui, ó? 14, 17, 20, tá vendo? Então, qual foi o primeiro parâmetro que nós achamos? O 14. Como é que a gente vai saber agora qual que é o melhor, se é o 13, o 14 ou o 15? Já que o 13 e o 15 não foram testados. A gente testou o 11, testou o 14 e testou o 17. Certo? O melhor deu como 14. Então, a gente vai voltar para a calibração para fazer com o passo 1, agora com um intervalo bem menorzinho. Vai ser um intervalo do melhor resultado com o que foi testado antes e o que foi testado depois. Então, como a gente usou um passo 3, o melhor resultado sendo 14, o que foi testado antes é o 11, o que foi testado depois é o 17. Então, nós vamos fazer agora um novo teste, que vai variar de 11 até 17 com passo 1, para ver qual que é o melhor resultado. Isso quer dizer que nós vamos fazer em 2 etapas o que a gente fez em uma etapa
da primeira vez, tá? Então, ó, 11 a 17, com passo 1, vamos clicar em calibrar, vai demorar aqui nem 5 segundos, e resultado, melhor calibração 13, 12 e 14. Exatamente o mesmo resultado daquela calibração que demorou 1.1 minuto, só que dessa vez a gente fez em duas etapas. A primeira demorou 22 segundos e a segunda etapa demorou 5 segundos. Eu fiz com uma variável só para a gente ter uma clareza de entender como isso deixa mais rápido o processo de calibração. Tá? Então, 22 segundos mais 5 deu 27 segundos, contra 1,1 minuto. A gente usou 1/3 do tempo para chegar nos mesmos resultados aqui dos primeiros colocados, que são os que me importam nesse tipo de calibração. Agora, vamos fazer isso com um teste um pouco mais real. Vamos usar aqui o supersinal. O supersinal é interessante de usar porque ele tem 3 parâmetros. Ó, 1, 2 e 3. Certo? Não me interessa ficar escolhendo os parâmetros agora, eu quero testar os parâmetros. Tá? Então, eu vou usar, de novo, um sinal comprado exatamente igual, a mesma coisa. Vou clicar no calibrar. Aqui a gente vai ver o quê? O 2 a 34, esse intervalo que aparece aqui, ele sempre é padrão, é sempre de 2 a 34, porque são centenas de estudos e a gente não tem um banco de dados de quais seriam os melhores intervalos para qual variável de qual estudo. Tá? Seriam milhares e milhares de possibilidades, então ele vem por padrão no 2 a 34 e cabe a quem estiver calibrando, você, né, entender quais são os melhores intervalos para cada variável. Tá? Então no supersinal, o que a gente tem? Deixa eu fechar isso daqui. Vou voltar aqui e vou recarregar o supersinal para a gente ler as variáveis. Variável 1. Número de períodos da média móvel. Tá bom, então a variável 1 vai ser uma média móvel. Variável 2, número de períodos do desvio padrão. Então a variável 2 vai ser um desvio padrão, que é o 56. E a variável 3? A variável 3 é o número de períodos para a média do desvio padrão. Então a gente está falando de uma média, de um desvio e de uma segunda média, né? Onde o número padrão aqui é 10. Com base nisso, quando a gente vem aqui e clica no calibrar, a gente sabe que isso daqui é uma média, um desvio e outra média. O desvio padrão, ele é menos sensível do que a média, tá? Tanto que o desvio padrão aqui está 56, então a gente, em tese, não precisa testar o desvio padrão tipo 51, 52, 53, 54, 55, né? A gente pode testar o desvio padrão de 10, 20, 30, 40, 50, 60, por ordem de grandeza, tá? Porque ele não é tão sensível como a média. A média do desvio padrão também não vai ser tão sensível como a média do preço. Então, ela também não precisa ser testada um por um. Os intervalos de calibração, se vocês forem prestar atenção, aqui é o variável 2, o padrão do estudo é 56, mas o máximo que vem aqui, como é por padrão 34, está abaixo do próprio padrão do estudo. Então, se você deixar calibrando isso aqui de 2 a 34, ele nem vai passar por essa configuração aqui do 56 no desvio padrão. Tá? Então, é importante você saber o quê? O que significa cada variável do estudo que você está calibrando. Porque se você não perder um segundo para tentar se informar sobre essa variável, né, um segundo é um pouco tempo, se você não perder alguns minutos para tentar entender o que é cada variável, você vai clicar aqui nesse botão sem ler nada, tá? E você vai receber aqui uma estimativa de 7 horas, ó, de 8 horas para terminar a sua calibração. Você vai ficar 8 horas esperando a calibração terminar e você não vai ter os melhores resultados porque eles não estão sendo testados. Tá? O intervalo de calibração está diferente do intervalo de calibração que é sugerido para aquele estudo, para aquelas variáveis. Então, o que a gente tem aqui? Ó, 3 variáveis que somadas, testando uma por uma de todas elas, de 2 até 34, a gente tem praticamente 36 mil testes em andamento. Mesmo andando rápido, a 0,7 segundos por teste, isso vai demorar 7 horas para terminar. Então, eu vou abortar essa calibração porque eu não quero demorar 7 horas para terminar o meu processo.
Eu vou fazer isso daquela forma que eu estava explicando para vocês. Eu vou fazer isso de uma forma mais inteligente. Como é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no calibrar. A média. A média eu vou usar do 2 até o 34. Passo 3. Igual a gente usa na acumulação estatística. A variável 2. A variável 2 vai ser o meu desvio padrão, que eu vou usar de 2 até 99, tá? Com o passo 10. Então vai ser 2, 12, 22, 32, 42, 52, até o 102, porque ele deixa passar o último número do limite de cima. Variável 3, a média do desvio. Também não precisa ser muito acurada, porque ela está baseada no desvio. Eu vou colocar aqui o passo 10 também, tá? Então, o variável 1 vai ser o passo 3, a variável 2 e 3. Eu aumentei os valores aqui só para a variável 2 e aumentei os valores de passo para a variável 2 e 3. Quando eu clicar aqui no calibrar, a gente vai ter o quê? 660 testes, né? Baseado na primeira estimativa de 7 horas, a estimativa agora é de terminar a calibração em 7 minutos, ou 60 vezes mais rápido, tá? Com essa calibração terminando em menos de 7 minutos agora, a gente vai pegar os melhores resultados da calibração e a gente vai fazer uma segunda calibração muito mais acurada, baseada nesses primeiros resultados, e vamos terminar essa calibração em bem menos de 7 horas. Nossa busca terminou agora, demorou no final 8,5 minutos para fazer todos os testes, e eu cheguei a alguns resultados aqui. 29, 62, 22 foi o melhor resultado que eu tive. Lembra que os nossos resultados teóricos, né, o padrões, melhor dizendo, era 21, 56, 10. Tá? 21, 56, 10 é o que vem padrão no estudo. Fazendo aqui uma calibração rápida, a gente descobriu 29, 62, 22, que está parecido com 21, 56, 10. Certo? Então, por isso que aquele valor é o padrão. Agora, a gente pode refinar isso. Por quê? Porque o padrão aqui 62 se repetiu em praticamente todos os primeiros colocados. Depois veio um 52. O 22 também se repetiu aqui em todos os primeiros colocados, com exceção do 42 e do 32 que já apareceu aqui. Tá? Então, e o 29 apareceu 29, 26, 23, 20, 32, 26... O que a gente vai fazer agora? A gente vai testar. O 29 foi o melhor, eu vou testar do 26, apareceu o 20 também, mas para facilitar, eu vou testar do 26 ao 32, tá? E aqui em volta do 62, eu vou testar do 52 até o 62, porque foi o que apareceu melhor aqui, né? 52 até o 62. O legal seria testar até o 72, então a gente pode fazer uma terceira calibração depois para ir mais rápido, a gente faz uma segunda calibração com um passo menor. E aqui o 22 também apareceu 32, 42, a gente vai fazer do 22 ao 42. Então vai ser 26 até 32, do 52 até o 72 e do 22, do 12, né, até o 32. Vamos lá para a gente não esquecer. Vamos clicar em calibrar, do 26 até o 32, que foram os melhores resultados, do 52 até o 72 e do 12 até o 32. Esses aqui são os intervalos que a gente vai usar, por quê? Porque o 62 foi o melhor na variável 2, era passo 10. Então eu pego 10 a menos, 10 a mais. O 22 foi o melhor na variável 3, era passo 10. Então eu pego 10 a menos, 10 a mais. E o 29 foi o melhor na variável 1, era passo 3. Então eu pego 3 a menos, 3 a mais. Do 26 ao 32 eu vou testar de 1 em 1. Agora do 52 até o 72 eu vou testar de 5 em 5. Tá? E do 12 até o 22 a gente vai testar também de 5 em 5. Vamos fazer uma segunda calibração. E se tudo der certo, a gente faz a terceira calibração daqui a pouquinho. Então agora já são 175 testes.
Está previsto aí terminar em aproximadamente 1 minuto e meio essa calibração. Então, assim que terminar daqui a pouquinho eu volto. E muito bem, terminamos a segunda calibração, né, da mesma lógica. A segunda etapa da nossa calibração demorou 2,4 minutos para terminar. A primeira demorou 8 minutos. Então, em 10 minutos, né, lembra que se a gente fosse fazer passo 1 por 1 sem fazer o intervalo correto, ia demorar mais de 7 horas para terminar. Fazendo dessa forma, né, dividido por partes a nossa calibração, aumentando o passo e depois vasculhando intervalos menores de cada variação, baseado nos resultados da calibração anterior, da etapa anterior, a gente já fez 2 calibrações e gastamos um pouco mais de 10 minutos para fazer isso. E agora recebemos os melhores resultados, 29, 62, 22 de novo, tá? O 29, 62, 22, agora o 29 já foi com o passo 1 no primeiro parâmetro, então o 29 já pode ficar fixo, né? E a gente tem agora o 62 e o 22 que foram com o passo 5, e a nossa terceira e última etapa da calibração vai ser fazer o 29, 62, 22 com o passo 1. Então, o 29 a gente vai repetir 29 até 29, a gente quer fixar a variável 1 e 29 porque a gente já usou o passo 1 na calibração anterior. Do 62, a gente vai usar do 5, 7, né? 5, 7 até o 67, que são 5 para baixo, 5 para cima, que o passo anterior era 5, e agora a gente vai deixar passo 1. E aqui o 22, a gente vai usar do 17 até o 27, com passo 1. Então, vocês vejam que do 21 a gente chegou até o 29, do 5,6 a gente está entre 5,7 e 67, e do 10 a gente está entre 17 e 27. 121 calibrações restantes, em menos de 1 minuto, a gente vai ter o nosso resultado final, né, da melhor calibração. Então, a gente pega aí, somando os 3 resultados, o primeiro foi em 8 minutos e meio, depois foi 2 minutos e meio, né, a gente tem 11 minutos, mais 1 minuto aqui, 12 minutos, mais os minutos para a gente fazer os intervalos lá, clica numa tela, clica no menu e tal. Em 15 minutos, a gente está terminando uma calibração que estava prevista para 7 horas. Qual que seria a desvantagem desse método que eu estou mostrando para vocês? A desvantagem é que você precisa ficar olhando a calibração. É claro que essa calibração que demora 8 minutos, a gente não precisa ficar olhando para ela. A gente pode ir ler os nossos e-mails, tentar fazer alguma coisa rápida que não precisa da nossa presença, mas em 7 ou 8 minutos a gente tem que voltar e tem que continuar tomando conta da calibração para retomar o modus operandi aqui da coisa. É claro que se você voltar meia hora depois, vai estar lá com a telinha te esperando e dá para você fazer, não tem problema nenhum, dá para continuar. Tá? Então a desvantagem seria que você precisa estar ativo, né, na frente do computador para fazer os passos da calibração. Mas, se você quiser realmente ganhar bastante agilidade, essa vai ser a melhor forma de fazer. E agora, em 1,3 minutos, temos o resultado final, que ficou em 29, 60, 26. Tá? O resultado de 30% de ganho. Todos eles são muito parecidos agora, porque todos os intervalos que a gente testou eram ganhadores. Ainda teve alguns aqui que ficaram negativos. Ó. Então, mas a gente achou a melhor calibração em 29, 60, 26. Então, o que a gente faz agora? A gente recarrega o estudo aqui no 29, 60, 26. Certo? 29, 60, 26 é a calibração que melhor se encaixa. Se vocês olharem aqui no gráfico, vai dar para perceber que as flechinhas estão realmente, né, a flechinha de venda aqui em cima dessa última compra, elas estão realmente bem encaixadas com o que está acontecendo no gráfico. Então, a gente achou essa calibração. E se vocês vierem aqui no Aplicar Estratégia e clicar em Ver Relatório, vocês vão ver exatamente aqueles 30% lá
de ganho que a gente viu aqui detalhado, né? Foram 6 operações, 4 ganhadoras, 2 perdedoras, da mesma forma que aparece escrito lá, só que aqui tem grafiquinho, né? Dá para ver melhor. O lote usado aqui foi de 5 mini contratos, então a paridade de pontos e reais existe, R$ 2.200 são 2.200 pontos, né, de cada ganho. Tá? Lembrando que isso aqui é uma estratégia sem forçar day trade, sem testar stop gain e stop loss, e a gente achou esses parâmetros. Então, quando a gente vai fazer a calibração, tá, de um estudo que tem várias variáveis, o ideal é a gente aumentar o passo e aumentar o número de calibrações. No caso aqui eu usei 3 calibrações para 3 variáveis, que a gente consegue reduzir drasticamente o tempo de espera para terminar a calibração. Agora, vamos começar um outro assunto em cima disso aqui. Vamos supor que nós terminamos a nossa calibração, tá? Como é que a gente vai fazer para calibrar isso aqui para toda uma série de mini contratos? Eu estou calibrando aqui para o mini contrato WIN-M15. Se eu for calibrar para Petrobras ou para Vale, esse processo já acabou. Se eu for calibrar para índice futuro e dólar futuro, que a cada 2 meses ou a cada 1 mês muda a série, né, muda o código do ativo, eu preciso fazer uma calibração um pouco mais extensa. Eu tenho que vir aqui na lista de ativos e selecionar. Aqui embaixo a gente tem BMF Win Ind, que seria o mini contrato futuro de índice, é o contrato cheio futuro de índice, e o WDO e DOL. O WDO é o mini dólar futuro e o DOL é o dólar futuro cheio. Tá? Então a gente escolhe aqui o BMF Win, a gente tem todas as séries do mini contrato até o WIN-M15. O que a gente pode fazer é clicar no procurar e calibrar. Tá? Deseja ativar o histórico máximo. No caso aqui, para 30 minutos eu não preciso fazer isso. Vocês devem fazer esse histórico máximo quando vocês tiverem um tempo gráfico menor. No 30 minutos não vai fazer diferença porque ele já vem com o histórico máximo. E aqui o que ele vai fazer? Ele está me pedindo de novo a mesma coisa. Ó, só para a gente entender como que ele vai buscar, eu vou fazer aqui do 28 até o 29. Tá? Eu vou deixar fixo o 60 e o 26 que a gente achou, para a gente ver como é que ele faz a calibração quando a gente tem um monte de ativos. Então ele vai fazer assim, ativos testados 1 de 32, calibrações testadas 2 de 64. Então eu estou fazendo 2 testes por papel, né, por código na verdade. Como são 32 códigos, são 64, né, 32 vezes 2, 64 testes. E aqui o tempo médio que está demorando em cada um e quanto tempo vai demorar para terminar a minha calibração. Esse tipo de calibração que eu estou fazendo agora, ele se aplica para a BMF, né, porque a BMF não tem, como são derivativos, não são ativos, todos os códigos têm validade e mudam, né, depois que essa validade termina. Então a gente precisa fazer essa calibração bem mais estendida, mas a vantagem disso é que para a BMF a gente consegue testar até 2010, para as ações normalmente a gente consegue testar até 2013, né, os históricos, porque é um código só, ele vai ficando cheio de dado, e aí passa do limite máximo de barrinhas da calibração. Então tem essa vantagem da gente fazer o mini contrato futuro. A desvantagem é que obviamente vai demorar mais, porque são muitos dados e muitas calibrações. Desse ponto de vista aqui, a gente pode fazer o seguinte, a gente faz o primeiro teste de calibração igualzinho lá com os passos maiores, mas o segundo teste a gente já tenta restringir um pouco mais, né, para não precisar fazer um terceiro teste, a gente parar no segundo teste, a gente tenta fazer o segundo teste com os intervalinhos um pouco menores, para tentar ir um pouco mais rápido, tá? Quando vier o resultado aqui agora, eu vou voltar. E vamos lá, nossa calibração de teste terminou. Vamos pegar a calibração aqui atrás. E aqui a gente tem os melhores resultados.
É interessante a gente mostrar que esse tipo de calibração, ela mostra também os totais, né? Como são vários ativos testados, e muitas vezes os parâmetros vão se repetir para cada ativo, né? Então, o 28, 60, 26 vão acontecer aqui no INV11, vão acontecer no INV13, vão acontecer no INQ10, no IM15, no IM14. Então, aqui ela vai fazer um resumo em todos os conjuntos de parâmetros. No caso, a gente tem dois conjuntos de parâmetros, porque eu testei só o 28 e o 29, né, na variável 1, a variável 2 e a variável 3 eu deixei fixa em 60 e 26, respectivamente. Então, nós temos dois conjuntos de variáveis, e ela vai me mostrar os totais para esses dois conjuntos de variáveis. No caso aqui estão dando negativo, porque como eu testei só o INM15, né, aqui naqueles meus testes da calibração, eu não estou olhando, né, eu fiz uma calibração baseada só no último mês, em vez de olhar os últimos 5 anos. Se a gente fizer aquela calibração baseada nessa lista toda agora, a gente com certeza vai receber as melhores variáveis aqui para a lista toda, tá? Então, como que a gente vai fazer para ir para um próximo passo, né? Vamos supor que a gente tem já as melhores variáveis aqui do nosso estudo, sem os stops gain e sem stop loss. E a gente quer ir além do nosso primeiro teste e testar. Uma vez que a gente achou os melhores parâmetros, a gente quer testar quais serão os melhores stops, tá? Para esses parâmetros, dados esses parâmetros aqui. O que eu vou fazer agora é para a gente não ir para o MLP, né, que é o manipulador de lógicas puláveis. Com essa configuração do super sinal aqui, que nos últimos 5 anos não foi a melhor, ela foi a melhor só no último 1 mês, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calibrar de volta a acumulação estatística, que ela tem um parâmetro só, vai ser mais rápido, e para o MLP tanto faz se você tem um parâmetro, 2, 3 ou 4, porque o MLP vai pegar só os sinais, né, e vai ignorar quantos parâmetros são e vai testar os stops em cima daqueles sinais dados. Agora, para a gente mostrar o MLP, eu peguei uma configuração que eu sei que vai ter um lucro nativo, tá? Não que aquela configuração do super sinal não sirva, pelo contrário, o super sinal é muito bom para calibração. Mas a gente fez um teste de 1 mês em vez de fazer um teste de 5 anos. Então a gente teve resultado bom para aquele mês. Se a gente calibrar para 5 anos, a gente vai achar a melhor configuração que funciona nos últimos 5 anos. No caso aqui, vamos pegar uma configuração baseada na acumulação estatística de volta, tá? Vendida, né? Para day trade. Então, na última barra do dia, no caso 17h30, porque o mini contrato encerra às 18 horas. Como ele encerra às 18 horas, a última barra abre às 17h30. Às 17h30 ele encerra o nosso day trade. E essa configuração, a gente vai ver que ela tem um lucro legalzinho aí ao longo dos 5 anos, tá? O que a gente vai fazer, então? Eu vou jogar essa configuração aqui dentro do MLP para melhorar isso no MLP, tá? O manipulador de lógicas puláveis. É importante eu dizer uma coisa apenas. O MLP, que fica aqui na aba Relate Robô, né? Manipulador de lógicas puláveis aqui, MLP, disponível da versão DMA, ele não é santo milagreiro, tá? Então não adianta pegar uma estratégia que nos últimos 5 anos só perdeu e jogar no MLP e tentar transformar aquela estratégia num robô vencedor. Você até pode transformar aquela estratégia em um robô que realmente seja operável, digamos assim, mas um robô vencedor, né, que vai te dar bastante lucro, é muito difícil de acontecer. Então, o ideal é você pegar estratégias que são boas, cru, tá? Sem stop, sem nada. Elas já são boas, nativas, sem filtro, sem stop, sem nada. Pega essas estratégias e joga no MLP para você fazer o quê? Lapidar essa estratégia para pegar um diamante lapidado lá no futuro, uma coisa que realmente vai te trazer bastante lucro. Tá? Então, o grande legal de todas essas ferramentas que o trader gráfico traz
é você poder pensar num estudo que está antes desse treinamento, né? A gente tem um treinamento específico para estudo personalizado. Você pode pensar num estudo, desenvolver seu próprio estudo, ou pegar um estudo pronto, que é o que eu estou fazendo nesse treinamento. Você calibra o estudo, seja seu, ou seja um estudo de mercado, ou seja um estudo do trader gráfico, como é o caso do Super Sinais. Você calibra esse estudo, que foi o que a gente acabou de fazer aqui com o Super Sinal com acumulação estatística. Depois você vai pegar esse estudo, vai passar ele no MLP, a melhor calibração, você vai passar ela dentro do MLP, né? No MLP você vai achar alguns filtros para fazer, para pular alguns momentos ruins de entrada, que a gente vai ver que se repetem ao longo dos anos, e a gente vai achar stops de compra e venda também, que a gente vai poder usar. Com os filtros e os stops na mão, papel, tempo gráfico e estudo configurado e calibrado, só resta uma coisa, botar o robô para rodar, e isso a gente vai fazer, a última etapa, com o mínimo possível durante algum tempo, né? No caso aqui, como eu estou no mini contrato futuro, a gente vai botar o robô para rodar na prática, né? Com dinheiro real, com um mini contrato apenas, e aí, depois de algumas semanas, a gente vai aumentar a nossa exposição, aumentando a quantidade, para aquela quantidade que a gente achar ideal operar, né? É importante dizer que se você está testando, que eu estou fazendo aqui no exemplo, um robô que vem desde 2010 até 2015, tá? Todas as séries do mini contrato futuro aqui, ó, 5 anos de contrato futuro, né? Se você está testando um robô que vai estar rodando nos últimos 5 anos lucrativo sempre, não tem por que você pegar e jogar esse robô para operar sem testar ele no mundo real com um mini contrato antes. Coloque ele algumas semanas para operar. Você está procurando alguma coisa que vai durar vários anos ainda, pela lógica, então coloca ele para operar com um mini contrato, olha algumas semanas, realmente vê se não tem nenhum stop acumulado de vários dias de perda seguida, alguma coisa que você não percebeu durante os testes teóricos, que lembra que a gente está passando aqui 5 anos em alguns minutos de teste, né? Quando você vai para o teste real, você está fazendo em algumas semanas, então é muito mais demorado, você vê muito mais detalhe da operação no dia a dia do que você está vendo aqui nesse teste com os gráficos passados e com o MLP. Então eu vou clicar aqui no procurar do MLP, vai abrir aquela telinha da calibração de novo, só que agora ele não está calibrando, tá? O que ele vai fazer? Ele vai testar os 32 códigos que eu tenho lá dentro, já com aquele parâmetro fixo, no caso aqui vendido com o parâmetro de 11 períodos da acumulação estatística. Tanto que aqui dentro, vocês vão perceber que nem tem mais parâmetro nenhum trocando. Ele só tem o nome do código, né, do ativo que está sendo testado, tá? Ele vai fazer esses 32 testes. Quando os 32 testes terminarem, a gente vai abrir o MLP e lá dentro a gente vai terminar a nossa calibração. E a calibração terminou. Quando a calibração termina, ela automaticamente já abre a tela do MLP, que é essa que vocês estão vendo. E aqui a gente consegue ver o resultado da nossa estratégia, tá? Dados importantes para a gente ver. Essa estratégia, aqui está o resultado dela ano a ano com o total. Então ela ganhou 30 mil pontos, né? 30.755 pontos, no acumulado desde 2010. A gente tem aqui em 2010 um ganho de 2.600 pontos, que foi um ganho ruim, né? Para 92 operações, média de 30 pontos por operação. Depois, em 2011, a gente teve uma média de 111 pontos por operação, 11 mil pontos, foi muito bom. Em 2012 foi ruim de novo, em 2013 também foi muito bom de novo. Em 2014 foi bom também, 68 pontos é um bom resultado. Em 2015 está sendo bastante ruim o resultado, tá? Menos 4.170 pontos. O que a gente vai tentar fazer na prática agora vai ser melhorar esse resultado aqui de 30 mil pontos, tá? Aplicando filtros e stops, gain e loss. A gente tem um treinamento específico para o MLP, né, onde eu ensino a usar o MLP, mas aqui a gente vai fazer de novo com base apenas nesses filtros e stops, gain e loss. Primeira coisa que a gente vai ver, aqui em cima tem o ano,
ano-mês, ou seja, 2015-05, 2015-04, 2015-03, né? A gente pode ver que o problema aqui da operação do ano foi em janeiro e fevereiro de 2015, onde perdeu 4.500 pontos, aqui está 4.170 agora. Depois, nos 3 meses seguintes, a operação não foi tão ruim, mas nesses 2 meses foi bastante ruim, né? A gente vai ver aqui um concatenado mês a mês, onde a gente vê janeiro como um mês super ruim, abril como um mês super ruim, junho como um mês super bom, né? Assim como agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, o que parece é que de junho para frente, excetuado aí o mês de julho, a estratégia é boa. Nos meses anteriores, a estratégia é ruim. Então, se a gente quiser filtrar, ó, a gente clica aqui no MLP, ele arranca fora o mês que não presta. Então, tiramos o mês 7, vamos tirar o mês 5, mês 4, mês 3, mês 2 e mês 1. O que aconteceu com a estratégia? Ó, a estratégia ficou super estável. 6.700 pontos no ano, 6.500 no outro, 5.300 no outro, 8.600 no outro, 8.400 pontos no outro. Aqui embaixo no nosso grafiquinho a gente tem a evolução do ganho baseado nesses meses, a estabilidade da nossa estratégia, esse R quadrado aqui, ó, R2, quanto mais próximo a 1, melhor é, tá? O número 1, 0,991 é uma estratégia ótima do ponto de vista de de previsibilidade da operação, tá? E aqui embaixo a gente tem o drawdown, que é a máxima perda sequencial, baseada em 1.920 pontos, que é um número ótimo também, muito bem. Não é bom ter perda, mas é uma perda que, para ser sequencial, é uma perda que não é muito alta, tá? Menos de 2.000 pontos é considerado um bom patamar de perda. Isso filtrando os meses do ano, operando praticamente só 6 meses do ano. Tá? E aí o ganho total, isso porque 2015 nem começou, está em 35.000 pontos. Isso é bem legal, porque a gente pode ver que a estratégia está bem estável aqui ao longo desses meses operados. Se a gente quiser ir mais além, a gente tem aqui o número da operação do mês, né? Então, a primeira operação do mês, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. A gente pode ver se alguma delas está muito ruim. Todas elas parecem que estão boas. É claro que você tem aqui no final, a 12ª operação do mês aconteceu uma vez em todos esses meses aqui de operação. Então, não faz sentido nenhum a gente tentar tirar essas operações aqui, porque elas aparecem poucas vezes, né? E aí pode ser que pode ter dado lucro ou prejuízo, é sorte. Pela letra da série, então a gente tem a série G, J, M, Q, V, Z, que são todo ano elas se repetem. A série J aqui foi totalmente excluída com os nossos filtros de meses, né? A série G, A, M não, elas possuem aí algumas operações. Aqui é o número de operação da série, então primeira operação da série, segunda, terceira. A gente tem, por exemplo, aqui a 12ª operação da série, perdendo 2.000 pontos. Isso pode ser ruim ou não, né? A gente pode vir aqui, ó, e filtrar todos os sinais menos esse, deixa esse aqui em aberto. E a gente vai ver que ele foi ruim praticamente todos os anos mesmo, só 2012 que foi bom. Então isso aqui, se a gente quiser, a gente pode tirar fora esse dia específico, ó, tirei fora esse dia, melhorei ainda mais a minha estratégia, tá? E isso daqui, obviamente, eu tenho que programar depois dentro do meu estudo personalizado para ele pular esse tipo de operação. E aqui a gente tem na linha de baixo, né, os filtros que eu não preciso programar, que eu já consigo selecionar de cara dentro do trader gráfico para ele excluir para mim. As sextas-feiras aqui parecem uns dias muito ruins. A gente estava vendo com a 12ª operação da série, as sextas-feiras estavam piores. Quando a gente tirou, elas ficaram melhores. Então, se eu excluir aqui as sextas-feiras, provavelmente o meu 12 aqui, ó, fica bem menor, né? Minha 12ª operação melhora muito.
Então a gente tem as sextas-feiras que não servem para nada, o ganho é o mesmo, só vai diminuir o número de operações. Então, no dia da semana, com a sexta-feira, eu ganhei 35.700 pontos em 258 operações, média de 138 pontos por operação. Sem a sexta-feira que ganhou só 65 pontos em 48 operações, a gente vai ter 3.700 pontos com 210 operações. A média aumenta bastante, ó. Era 138 pontos por operação e agora, sem a sexta-feira, foi para 170 pontos por operação. Certo? Melhorou muito. Dias do mês. Os dias do mês são difíceis de se filtrar, tá? Porque cada mês a gente cai numa sequência diferente, aí, principalmente contrato futuro de vencimento e tudo mais. Então, os dias do mês, né, 1, 2, 3, 4, 5, normalmente não são dias muito bons para se filtrar, a não ser que você pegue realmente um viés aí muito ruim de algum dia que dê bastante perda todo ano repetido. Horas do dia. Hora do dia são legais de serem filtradas normalmente, tá? Porque as horas do dia elas marcam operações que se repetem. Então a gente tem aqui 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, 12 horas, meio-dia, né? 13 horas da tarde, 14, 15 e 17. Como essa operação que a gente está fazendo faz day trade às 17h30, 17h30 corta a operação, eu marquei lá o flag para ela fazer na última barra do dia, ó. Day trade sim na última barra do dia, então um gráfico de 30 minutos vai encerrar às 17h30. Essa operação que começa às 17 horas, na acumulação estatística, né, ela vai começar e já vai se encerrar. Então essa operação é sempre uma operação perdedora ou muito próximo de ser perdedora. Então a gente tem que tirar essa 17ª hora aqui, a hora das 17 horas a gente tira até a operação que começa na barra das 16 horas, que na verdade como é a próxima barra vai dar o sinal às 17, tem meia hora para dar uma evoluída e ao que tudo indica aqui é suficiente porque tem um ganho bom de 120 pontos em média. E a gente tem aqui também o hora-minuto, que é dentro das 9 horas, a gente tem duas barras, da 9 e da 9h30. E a gente tem o ganho de cada uma delas aqui mostrado, tá? Todas elas têm um ganho satisfatório por minutos do dia também, a 00 e a 30, né? Então 9, 10, 11, 12, todos os 00 estão compilados aqui. E 9h30, 10h30, 11h30, meio-dia e meia, todos os 30 minutos estão compilados nessa segunda linha. Eles também estão dando ganhos legais. Então o que a gente tem aqui é uma estratégia que está filtrando as sextas-feiras, está filtrando aqui essa última barra, porque a penúltima barra, na verdade, porque ela vai entrar e vai sair logo na sequência e não está dando um ganho legal, nunca vai dar um ganho legal mesmo, porque não tem tempo de agir. E a gente está tirando metade dos meses aí do ano. 1, 2, 3, 4, 5, deixamos o mês 6, tiramos o mês 7. Historicamente, é o melhor a se fazer. Como é que a gente vai fazer então agora? Que a gente já escolheu alguns filtros e já melhorou bastante a nossa estratégia, né? A gente tá, se a gente olhar aqui, ó, agora está com 35 mil pontos em 202 operações. Eu vou clicar aqui no zerar filtros para a gente ver como é que era antes. 30 mil pontos em 559 operações. Então era mais quase o triplo de operações para ganhar menos, né? E com uma volatilidade muito maior, com um drawdown gigantescamente mais alto aqui, indo para os 5 mil pontos. Tá? Então, se a gente tira aqui os meses 7, 5, 4, 3, 2, 1, sextas-feiras e 17 horas, a gente reduz o nosso drawdown agora para 1.420 pontos, reduziu ainda mais sem a sexta-feira. Aumenta para 0,994 o nosso R quadrado, que é a previsibilidade da operação, e aumenta para 35 mil pontos de 30 mil, reduzindo de quase 600 operações para 200 operações, e aumentando de 55 pontos a média por operação para 175 pontos a média por operação. Como é que a gente pode fazer para melhorar ainda mais esses valores? Agora a gente tem aqui, ó, Stop Gain e Stop Loss. Stop Gain e Stop Loss estão desligados. O zero aqui quer dizer desligado, tá? O Stop Gain e Stop Loss 0 no MLP não quer dizer que a gente vai usar 0 pontos. O zero, por ser inviável, quer dizer que são valores que estão desligados.
Assim como o ajuste de entrada negativo, 0, quer dizer também que está desligado, está dando o sinal nativo aí do estudo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nesse autoteste, Gain, Loss e Ajuste. Ele vai falar que eu não estou usando nenhum custo de corretagem, vai perguntar se eu quero usar um custo de corretagem. Eu vou falar que sim e vou colocar 10 pontos como custo de corretagem mais slippage. A slippage é aquele valor que a gente perde normalmente quando a execução não sai no valor que a gente queria, acaba saindo num valor pior, né? Ou porque a ordem micou ou porque a gente está operando a mercado. Então eu vou colocar em média 10 pontos de perda por operação. E o MLP vai me abrir o teste. Tá? Esse teste agora é parecido com aquele teste de parâmetros, só que com tudo fixo, filtros escolhidos, ele vai testar stop gain, stop loss e ajuste. A diferença desse teste do MLP para aquele teste dos parâmetros é que o teste do MLP já possui embarcado um algoritmo que testa em passos maiores. Tá? Então você não precisa fazer 3 etapas de teste você mesmo lá, escolhendo os melhores parâmetros. Ele mesmo pula alguns intervalos, depois volta para aqueles intervalos e faz testes menores. Normalmente são 3 etapas de teste em cada parâmetro. Aí ele faz o gain, o loss, o ajuste, depois ele pega os melhores gain, loss e ajuste, refaz os testes um por um, usando os parâmetros fixos que ele já tinha achado antes para aqueles stops ou ajuste, e finaliza, né, a nossa bateria de testes, nos dando já o melhor resultado. Então deixa ele terminar, daqui a pouco a gente volta de novo. Legal, aqui o nosso teste de stop terminou. E o que ele está mostrando aqui para a gente? Melhor gain encontrado, 1.235. Então ele usou aqui 1.235 pontos, o gain ajustado deu 0, loss deu 0 e o ajuste deu 0. Isso quer dizer que os parâmetros nativos para loss e ajuste são melhores. Se a gente tirar aqui a corretagem slippage, a gente vai ver 36.700 pontos do resultado final. Tá? Então, deixa eu tirar esse 1.235 daqui para vocês verem como é que está. Então, 35.465 era o resultado sem a slippage. Então, com a slippage, nosso resultado era 33.000 pontos. Tá? E com 1.235 subiu para 34.700 com a slippage e os custos, e sem a slippage e os custos subiu para 36.000. Então, melhorou mesmo o resultado. Né? Usando o gain aí de 1.235 pontos, melhorou o nosso SQN médio, melhorou o nosso resultado bastante. Ficou mais estável também aqui no ano a ano. Com isso, nós temos agora um pré-robô configurado. Não é um robô muito emocionante. Por quê? Porque 6 meses do ano ele vai ficar desligado. Mas é óbvio que, tendo esse resultado legal do jeito que apareceu aqui, nos outros 6 meses do ano a gente vai querer operar, até porque esse resultado que a gente está recebendo aqui para 6 meses de operação é um resultado expressivo, muito bom mesmo. Tá? Então, acumulação estatística 11, no mini contrato de 30 minutos, encerrando o day trade da última barra do dia, com esses filtros que a gente aplicou e com o stop gain de 1.235 pontos, é uma boa configuração. Vocês vão ter que clicar aqui nesse botãozinho de salvar MLP, clica no sim, e aí vocês vão salvar aqui, já tem um MLP aqui de candlestick que eu tinha testado, vocês vão salvar aqui o seu MLP dentro da sua pastinha, e depois que você salvou bonitinho, você vai clicar aqui no aplicar para ele jogar esses filtros dentro do gráfico. Nesse caso, a gente tem aqui os meses 7, 5, 4, 3, 2 e 1. Eles não são filtrados automaticamente pelo gráfico. Então, o que você vai fazer aí na sua casa para operar essa estratégia? Nesses meses do ano, você não vai ligar o seu robô. No mês 6, você vai lá e liga o robô. No mês 7, você desliga. No mês 8, você liga de novo e deixa ele ligado os próximos meses até o final do ano. Quando começar janeiro, você desliga ele e deixa ele desligado 5 meses. Tá? Essa parte aqui de filtro é mais simples. Se a gente tivesse algum outro filtro aqui,
que não tem automático no robô ia ser mais difícil. O filtro da sexta-feira é aplicado automaticamente no robô. O filtro do horário das 17 também é aplicado no robô. Se tivesse filtro de hora-minuto e filtro de dia do mês, ele também são aplicados no robô. A gente clica aqui no aplicar, como eu falei, ó, vai aplicar os filtros, o stop gain, stop loss, no caso aqui só o stop gain que ele tem. E aqui eu posso fechar a minha tela do MLP. E o que eu vou ver aqui agora é a minha estratégia, parâmetros já com stop gain de 1.235 pontos. E aqui no Relate Robô já com o filtro do dia da semana e já com o filtro da hora do dia. E quando a gente pede para tirar um resultado, a gente vai ver o resultado dessa série aqui até agora. Não teve um ganho expressivo logo no começo, depois teve algumas perdinhas, depois mais alguns ganhos. Por enquanto está ganhando 595 pontos nessa série do Win M15, certo? Então a gente estaria ganhando se estivesse operando, mas como a gente desistiu de operar no mês 5, então agora a gente vai ficar esperando virar o mês para quando chegar no mês 6, né? Lembra que a gente está aqui no mês 5, 22/5. Quando chegar no mês 6, a gente liga o robô e deixa ele operando, tá? A gente vai vir aqui na nossa telinha de estratégias, clicar em alarme robô, ativar o alarme, clicar aqui no Config Pro e vamos usar a nossa configuração de acumulação estatística. Muito bem, vocês estavam vendo aqui uma tela da operação avançada, mas eu vou mostrar aqui a nossa telinha padrão mesmo de operação. Eu posso operar com um mini contrato. Eu vou colocar 50 pontos na entrada e 50 pontos na saída. Melhor, eu vou colocar um pré-envio na saída para ele deixar a ordem lá nos 1.200 e poucos pontos. E quando ele sair, a gente coloca um timer de 1 minuto de 50 pontos para ele não ficar micado no book de ofertas. Usa o preço das flechas e ativa o robô. Ativando tudo, a gente vai estar com o robô praticamente pronto. Agora a gente vai ter que clicar no OK aqui e aí tem que fazer o login com o TG Broker na sua corretora, certo? A gente tem aqui as corretoras que estão vinculadas com o trader gráfico. Você faz o login na sua corretora e aí o robô está pronto para operar já com um mini contrato. Lembra do que eu falei? Operou um mini contrato, você fica algumas semanas operando e aí dando tudo certo, você aumenta a quantidade para operar naquela quantidade que você acha que é ideal. Mas no começo você deixa esse um mini contrato até para você sentir como que o estudo se comporta, como que o robô está se comportando com aquele valor, tá? E como é que isso vai se desenrolar ao longo do seu psicológico aí acompanhando essa operação. Obrigado pela presença de todos aqui nesse treinamento. Até o próximo treinamento Trader Gráfico.